A manchete é: em entrevista para a rádio local, Bolsonaro quase provoca um novo constrangimento internacional. Houve um tempo não muito distante em que o Brasil sonhava com outro lugar no mundo. Só que as coisas mudaram. É raríssimo ver um chefe de Estado visitando o nosso país. A grande exceção nesses dias aí foi o presidente de Guiné-Bissau, que aliás é mais um general, é um militar. Diz que é inclusive comparado com o Bolsonaro lá no país dele. E olha, mesmo dessa visita, mesmo dessa interação aí, não saiu nada, ou quase nada. O melhor que o Brasil teve para mostrar foi um treinamento para nefrologistas de Guiné-Bissau. Ainda na saúde, o Brasil vai apoiar Guiné-Bissau na compra de equipamentos e no treinamento de equipes para o tratamento de pacientes com doenças renais. Enquanto Bolsonaro for presidente, enquanto seus ministros forem quem são, o melhor que eles fazem é calar a boca ou então falar o mínimo possível sobre o resto do mundo, sobre os nossos parceiros comerciais, principalmente a China, porque o caso da China é o mais gritante, é o mais aberrante. Eles conseguem ser racistas, eles conseguem ser hostis, eles conseguem ser boçais e eles conseguem ser burros, porque não é assim que se trata o seu maior parceiro comercial. A real mesmo é que as obsessões ideológicas e as teorias conspiratórias dessa galera, essas coisas que norteiam o bolsonarismo, elas têm atrapalhado qualquer tentativa do Brasil de se posicionar estrategicamente, pragmaticamente diante do mundo. Pega aí o exemplo da pandemia. A Venezuela veio para socorrer Manaus durante a crise, mandando oxigênio. Pois o Brasil não mandou um avião para buscar o que eles estavam oferecendo e depois nem ao menos deu um muito obrigado. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Isso que nos traz a esse final de agosto de 2021. O Bolsonaro concedia uma entrevista para uma rádio de Goiás. Aí o entrevistador pergunta para ele sobre relações internacionais, dando ao presidente mais uma chance de fazer o que ele faz melhor: inventar crise. Certo. Presidente, falando de políticas internacionais, como vai a relação do Brasil com os Estados Unidos, até na pessoa do presidente Joe Biden? Olha, eu falo com o mundo, né? A questão de 2 meses aproximadamente, nós disputamos uma cadeira temporária no Conselho de Segurança da ONU. E 190 países votaram. 182 votaram no Brasil. A nossa política externa vai indo muito bem desde o tempo do Ernesto Araújo. Logicamente, cada ministro tem a sua maneira de conduzir essa política. Estamos indo muito bem. Bom, o Ernesto Araújo, que mandou tão bem, esse você sabe, é o discípulo do Olavo de Carvalho, que, à frente do Ministério das Relações Exteriores, transformou o Brasil num par internacional. Aí, questionado com essa condição nova de par internacional, ele foi lá e disse: "Ah tá, então que sejamos esse pária." Talvez seja melhor ser esse pária, deixado ao relento, do lado de fora, do que ser um conviva no banquete do cinismo interesseiro dos globalistas, dos corruptos e semicorruptos. Este pária não tem o seu nome em nenhuma planilha, não fez negociatas para promover partidos amigos em outros países, não pertenceu ao conselho de nenhuma grande construtora exportadora de propina. É bom ser pária. E este pária aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Deu para entender? O resto do mundo é globalista, comunista, sacana e perigoso. Então não tem por que o Brasil conviver com o resto do mundo. Agora, se não tem por que o Brasil conviver com o resto do mundo, para que Ministério das Relações Exteriores e para que Ernesto Araújo? Não precisa, não faz sentido. Aliás, nada nesse discurso aí que ele proferiu em outubro de 2020 faz sentido. O dia que você quiser ficar loucão, o dia que você tiver de saco cheio da sua sobriedade, você assista esse discurso do começo até o final. É globalismo com terra plana, é doideira total, dá para ficar chapado. É até engraçado. Seria mais engraçado se fosse com o país dos outros. Mas é o nosso. A questão dos Estados Unidos. Eu sou admirador do povo americano, tá? Torci por um presidente lá como cidadão. Logicamente eu não posso me intrometer em eleições de outro país. Temos recebido autoridades do governo americano aqui no Brasil. Eles têm demonstrado uma preocupação com o crescimento da esquerda no Brasil e no mundo. Da minha parte, o Brasil está de portas abertas, né, e pronto para continuar a conversa com o governo americano.
Obviamente, o governo Biden é um governo mais de esquerda, né? É um governo que tem quase uma obsessão para a questão ambiental. Então isso atrapalha um pouquinho a gente. Pois é, os Estados Unidos são de esquerda e têm uma obsessão por meio ambiente, o que nos atrapalha um pouquinho. Agora tem que ver se isso atrapalha mais ou menos do que o Bolsonaro falando bobagem, tipo aquela vez em que ele ameaçou usar a pólvora contra um Biden que estava num debate lá nos Estados Unidos falando sobre a Amazônia. Lembra disso? Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Pois é, agora repara que quando o Biden é eleito, o Bolsonaro passa a falar mais fino. Ele foi de temos pólvora para atrapalha um pouquinho, o que já é ruim. Porque o Brasil é o país que mais preserva o seu meio ambiente. A gente sofre ataque o tempo todo de países europeus. Lá eles não sabem o que é mata ciliar, porque não tem. Aqui tem. Nós temos os mais rígidos, mais rígida legislação que trata dessa questão. Qualquer rigidez que a legislação pudesse apresentar para os predadores ambientais, qualquer rigidez, ela tem sido derrubada porque a boiada está passando e os órgãos de fiscalização ambiental estão sendo desmontados. Mas o que interessa aí é a reação dos países europeus que ele mencionou. Em fevereiro desse ano, o Brasil se livrou de sanções comerciais que seriam aplicadas pela União Europeia. Passou raspando. Basicamente, o governo Bolsonaro se comprometeu a parar a destruição. Aí a Europa fingiu que acreditou e tudo continuou na mesma. Só que as sanções, elas continuam na mesa, elas continuam sendo cogitadas. O Brasil precisa se livrar de futuras tentativas de sanções. E eu não sei se o país vai conseguir fazer isso, chamando, por exemplo, a primeira-dama francesa de feia. Agora, o Brasil está pronto, sempre pronto a conversar com esse país. Os Estados Unidos é um país importantíssimo. Antes de eu assumir aqui, governos anteriores, tirando o Temer fora também, eram governos que não tinham qualquer simpatia com o povo americano. Então esse diálogo não era bom. Comigo está bom. E nós sabemos e mantemos contato com o governo americano dos problemas que existem na América Latina, que há interesse, obviamente, né, por parte dos Estados Unidos em buscar cada vez mais preservar ou manter a democracia nesse país. Numa boa, do golpe de 64, a participação comprovada do FBI na Lava Jato. E não tem sacanagem, não tem conspiração aqui, tem registro farto sobre isso, a gente já fez um vídeo completo a respeito. Enfim, de 64 a Lava Jato, a história mostra que a democracia brasileira nunca foi prioridade para gringo nenhum, não. Ainda assim, vamos para a BBC com a Mariana Sanches. Estados Unidos vem com preocupação à democracia brasileira, mas consideram que forças armadas não participariam de golpe. A história aqui é sobre uma visita de emissários do Joe Biden ao Brasil, porque o Joe Biden ele não pisaria aqui nem a pau, não enquanto o Bolsonaro for presidente pelo menos, né? E o que acontece é que esses emissários do Biden constataram o óbvio, o Brasil virou um hospício, nas palavras deles, nonsense. Olá. Quando o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o assessor especial do presidente americano Joe Biden, Juan Gonzalez, entraram no gabinete de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, no último dia 5 de agosto, não esperavam uma conversa de melhores amigos. Mas o que encontraram foi descrito à BBC Brasil como nonsense e tenso por oficiais americanos. E aí, continuando a leitura, você vai descobrir que nessas reuniões fechadas, o Bolsonaro ele prejudica as relações internacionais do Brasil tão bem quanto ele faz nas entrevistas públicas. A administração Biden sempre esteve ciente de que Bolsonaro defendia publicamente as falsas alegações de Trump sobre as eleições. O republicano fazia múltiplas acusações ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, questionando tanto aos votos de papel quanto aqueles depositados em urna eletrônica, mesmo antes do dia da votação. Bolsonaro foi o último líder do G20 a reconhecer a vitória de Biden. O que os americanos não esperavam é que Bolsonaro dissesse tais coisas diante de Sullivan e Gonzalez, ambos altos representantes do governo a serviço dos democratas há anos. Segundo autoridades com conhecimento dos fatos, ambos ouviram o suficiente para deixar o encontro preocupados com a democracia no Brasil. Sullivan foi às redes sociais enunciar que a gestão Biden defende um hemisfério seguro
e democrático. Hemisfério seguro e democrático, na boca desses caras aí, significa alguma coisa como quintal em ordem. Olha, manejar as relações com os Estados Unidos e suas pretensões imperialistas já seria difícil para um estadista de verdade. E esse realmente não é o caso do Bolsonaro. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.